Vocês estão vendo minha tela? Sí, sí se ve. Ótimo. Perfeito. Então, hoje vou falar um pouco sobre o Microvlar, que para vocês é o microginome. Confere? Sí. Microginome é o nosso levonorgestrel com etinilestradiol, uma molécula muito segura de progestágeno que tem há muitos anos nesse mercado, né? Então, vou depois passar um pouco mais sobre como a gente aqui no Brasil posiciona esse produto. Às vezes pode contribuir para que vocês consigam realizar também uma abordagem efetiva aí com a classe médica. Então, vamos lá. Então, o Microvlar ele é um contraceptivo nessa combinação que eu trouxe para vocês aqui, com 2 hormônios femininos, que é o levonorgestrel, que é o progestágeno, que ele é o responsável por fazer a proteção contra ele bloqueia a ovulação. Então, ele que é a ação aqui do fator contraceptivo. Então, é o progestágeno que faz o bloqueio da ovulação. E o etinilestradiol, que é o estrogênio, que para que ele serve, então, Vanessa, se eu tenho já aquele que faz o bloqueio da ovulação? Ele é para regular o ciclo. Então, ele ajuda a mulher a ter aquele ciclo de 28 em 28 dias aproximadamente. E são doses baixas de hormônio. Então, nós temos aqui um contraceptivo muito prescrito, com uma composição de levonorgestrel que ela é categoria ouro, ela é classificada como padrão ouro de qualidade, porque tem muitos estudos, diversos contraceptivos acabam fazendo um estudo comparando ele com o nosso. Por quê? Porque tem muita informação, muitos subsídios para entregar para a classe médica. E é muito conhecido também, né? Então a gente tem essa, de um lado, uma facilidade, do outro lado, algumas objeções. Por quê? Dúvidas. Porque, como ele tem muito tempo de mercado, às vezes o médico acaba optando por outra substância e é por isso que a gente vai trabalhar alguns pontos que vai ajudar vocês na argumentação. Então, nós temos ele em caixas com 1 a 3 blister de 21 comprimidos cada, são drágeas. Então, é bem seguro, até mesmo a deglutição dessa drágia, ela é bem revestida, é segura e não dá nenhum efeito gástrico, né? Então, as mulheres podem tomar com segurança, com tranquilidade aqui. Para quem que é indicado, qual que é o perfil da mulher que hoje se adapta ao contraceptivo Microvlar? Aquelas pacientes que têm um alto fluxo menstrual, as pacientes que têm as desmenorreias, que são as cólicas. Aí o médico ele não é a primeira opção de prescrição, ok? A gente sabe disso, mas ele tem ainda uma gama de pacientes que precisam dessa concentração que controla esse ciclo e esse fluxo menstrual. Então, a paciente ela já toma, ela já é uma usuária de contraceptivo, ela não está começando a sua primeira contracepção agora, e ela quer um contraceptivo que segura um pouco isso, ela tem muitas dismenorreias. Então, o Microvlar, ele é seguro e efetivo para controle de fluxo sanguíneo e cólicas menstruais. Um ponto também muito importante aqui do Microginome é que ele oferece a segurança do clássico. Por quê? Porque a gente está falando do progestagênio lá, do levonorgestrel, que ele é uma substância muito consagrada, tem muitos estudos que aprovam aí, atestam a eficácia e segurança para essa mulher. Na composição, ele é o mais prescrito do mundo. Eu não sei como que é a prescrição aí de vocês, do Microginome. Não sei se vocês La prescripción ha bajado en los últimos años. Dentro de su clase, digamos que está como que en tercer o cuarto lugar. Hay moléculas que tienen mayor prescripción que han subido en los últimos 6, 7 años. Perfeito.
perfeito. Então, ele é um dos mais prescritos mesmo. E se a gente for olhar em volume, né, ele tem uma grande oportunidade para a gente. E o melhor, ele atende todos os públicos, porque ele tem um custo muito acessível para as mulheres que querem fazer essa contracepção e não querem pagar o preço de uma substância um pouquinho mais moderna. E a gente vê que não tem tanta diferença assim quando se fala em contraceptivo. Por quê? Porque o que a gente mais precisa é a segurança para que essa mulher ela não tenha um tromboembolismo, né? E aqui a gente está falando de uma substância, de uma associação de microginon que de fato é segura, não tem nenhum risco aí da paciente, a não ser que ela tenha histórico familiar, mas isso, pessoal, o médico ele já vai fazer na anamnese junto ali com aquela paciente. Então ele vai fazer as perguntas para entender se ela já toma pílula, se ela é a primeira vez. Se for a primeira vez, a gente tem um outro produto que eu vou falar daqui a pouco, que esse pode entrar para os pacientes mais jovens, para a primeira contracepção. E se ela já usou a pílula e ela está se queixando ainda que acontece alguns spots ou que ela não quer pagar um valor muito alto por esse contraceptivo, Microginon é o produto perfeito para essas pacientes. A posologia é como com todo contraceptivo oral, se ela for iniciar no primeiro dia do ciclo menstrual, e ela vai tomar um comprimido por dia, fazendo aquela pausa de 7 dias de intervalo, voltando de novo no 28º dia do ciclo. Então, é uma posologia normal para todos os contraceptivos de 21 dias, porque a gente sabe que tem ainda os contraceptivos com 28 dias, só que 7 dias ou são vitaminas ou são placebo, né? Essa substância inerte. Então, nós temos esses diferenciais aqui. E aqui, a gente fala um pouquinho que microginon, o que ele faz? Ele é um contraceptivo com 2 hormônios, que é o etinil, estradiol e o levonorgestrel. Essa composição, ela faz o quê? Ela age com supressão das gonadotrofinas, que eu falei que é aquela inibição dos estímulos hormonais, que levam à ovulação. Então, ele faz o bloqueio, e é a progesterona que faz isso, tá certo? Em seu resultado aqui, ele faz essa inibição, e inclui também a diminuição, que ele faz uma alteração no muco cervical. Para que isso? Para garantir também que o espermatozoide não ultrapasse a barreira. Então, ele faz esse bloqueio duplo aí, e vocês veem que é muito seguro, né? Então, a gente tem essa característica aqui da substância. E como que a gente trabalha aqui no Brasil, né? E com alguns pontos que vocês podem abordar também aí para fazer a propaganda médica. A gente vai trabalhar a proteção do alcance de todas as pacientes. Por quê? Porque além de ser uma formulação consagrada, uma formulação segura, ele ainda tem um custo muito acessível para a paciente. E isso gera o quê? Uma adesão. A paciente, se às vezes o médico prescreve um produto que tem um valor muito alto, ainda mais no cenário econômico que nós vivemos, às vezes a paciente ela compra 1 mês, compra 2 meses, só que ela não consegue aderir esse tratamento. E muitas vezes ela vai lá no ponto de venda e eles acabam vendendo um outro produto que não tem a qualidade que o nosso microginon tem. Então aqui a gente traz tudo isso. Então a gente trabalha qualidade do clássico, mais segurança do tratamento. E a gente pode falar que ele é o progestágeno mais prescrito no mundo, certo? O que mais a gente coloca aqui, né? A gente trabalha um pouco voltado, no nosso objetivo é trabalhar com o posicionamento de acordo com o perfil da paciente. Então a gente faz perguntas aqui para os médicos, doutor, no seu universo, né? Como que é o perfil dessa paciente? Tem muita paciente com muito sangramento? Paciente que reclama de muita dismenorreia, muitas cólicas? Qual que é o perfil aqui econômico da paciente? Você atende só no particular? Você atende também no público? Porque às vezes a gente pensa assim, um médico de consultório numa região nobre, ele não vai ter oportunidade de prescrever.
Às vezes, ele não tem a oportunidade de prescrever neste local de atendimento. Porém, os médicos normalmente atendem em outras regiões. E a gente precisa fazer essa sondagem, né? Que a gente trabalha muito com as técnicas de vendas. Então, a gente dialogando com esse médico, entendendo onde ele atende, como é que ele faz, a gente consegue ir segmentando para conseguir trazer mais prescrição aí para o nosso negócio. Então, entendendo esse perfil da paciente, onde o médico atende, quais são as características dessa mulher, a gente consegue direcionar e aumentar as nossas prescrições de microginon. Só de fazer algumas perguntas efetivas e depois tentar fechar um acordo ali com o médico prescritivo, né? O que mais a gente comenta aqui, pessoal? Que microginon é a marca de contraceptivo oral mais vendida no mundo e a gente pode destacar tudo isso. E aqui a gente fala na Genon que ele é o primeiro, o número 1, porque aqui nós temos 2 produtos que acabam dominando esse mercado. E microginon é sinônimo de qualidade, porque existe há muito tempo. Isso quer dizer que é um produto clássico, é um produto seguro, porque se ele não fosse seguro, efetivo, ele não duraria tantos anos assim no mercado. Então só fica realmente produto no mercado que é bom, que tem qualidade, que garante efetividade no que ele se propõe a fazer para a paciente. Então vocês tenham certeza e segurança de promover um produto de alta qualidade, efetividade e acessibilidade para os pacientes. Então, as mulheres conseguem utilizar com segurança esse produto, tá certo? Além de tudo, um reforço lá que a gente destaca, que é essas pacientes que têm alto fluxo, e às vezes a gente imagina que são só mulheres já maduras que podem ter um fluxo sanguíneo aumentado, mas não é. Existem algumas meninas adolescentes que já começaram a sua contracepção e às vezes tem um fluxo aumentado. O que os médicos podem fazer nesse momento? Eles podem lançar mão de prescrever microginon para controlar esse fluxo menstrual por um período e depois de uns 6 meses ele retorna à prescrição de um outro contraceptivo. Por quê? Porque ela precisa de alguma coisa para controlar esse fluxo. E às vezes o etinil estradiol com uma dose menor não segura. E aí a paciente precisa entrar com outro medicamento. E por muitas vezes nós percebemos aqui no Brasil que os médicos acabam prescrevendo para um intervalo de tempo para as pacientes jovens. Então nós atendemos todos os públicos, as pacientes que estão entrando na menopausa, as pacientes maduras e, em alguns casos, as pacientes jovens. E na composição, nós temos esse progestágeno que é muito seguro. Como que a gente faz aqui, pessoal, para fazer esse direcionamento e esse fechamento com os médicos? Nós trabalhamos focando todas essas sondagens, essas perguntas para entender qual que é o público, onde ele atende, quais são as oportunidades que ele tem para o nosso produto. Porque cada produto tem a sua especificidade. E o médico, quando a gente coloca para ele que essa paciente de microginon, a paciente que ele tem um alto fluxo sanguíneo, que ela tem muitas dismenorreias, que são as cólicas, é uma paciente para microginon. Porque a gente tenta colocar um gatilho, né, para esse médico, essa dor, essa conexão de perfil de paciente. Porque quando essa mulher entrar no consultório e trouxer essa dor, que são as queixas, ele já vai automaticamente lembrar da nossa marca. Porque nós sabemos que tem diversas marcas no mercado. E para a gente se diferenciar aqui nesse negócio, nós precisamos fazer esta abordagem, entendendo ali, colocando a segmentação para conseguir trazer um retorno mais efetivo para os nossos produtos. Então, quando ele pensar nessa paciente, e a gente faz até algumas perguntas que são de visualização. Fala, doutor, nessa última semana, chegou alguma paciente aqui que teve queixas de fluxo sanguíneo aumentado, que teve queixas de dismenorreia?
Aí o médico vai falar, teve umas 2 pacientes. É frequente aparecer aqui no seu consultório? Ele pode falar, sim, é frequente. Mas, em média, quantas pacientes, mais ou menos, doutor? No mês, na semana, na quinzena, se queixam dessa... que tem toda essa dor, né? Esse sofrimento aqui da mulher. Aí o médico pode falar, tem umas 5, 6 pacientes. Então, né, quando tiver paciente com essa característica, microginon pode fazer parte da sua prescrição? Um produto de qualidade, um produto referência, seguro, mais vendido no Brasil, e aí a gente vai atribuindo todos aqueles benefícios para poder fixar a marca com esses benefícios para o médico. Porque o que vende mesmo são esses benefícios. Então, quando a gente pega o que é o produto, traz a dor da paciente, encaixa ali para aquilo que ela de fato sente, o médico acaba costurando tudo isso para fazer uma prescrição mais efetiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el caso de la toma, ¿los alimentos interfieren o se puede Não, tomar não con tem o sin interferência. rescaldo? Não tem interferência. O que a gente indica, né? O ideal para a mulher ter uma eficácia de 99%, que é o índice de segurança que chamam de PIR, ela precisa tomar um comprimido todos os dias, de preferência no mesmo horário, né? A contracepção ela precisa virar uma rotina para essas pessoas, para essas mulheres. Então ela vai fazer um ritual, né? Então qual que é o ritual? Cada uma tem um jeito, né? Eu prefiro tomar antes de dormir, porque eu já pego a minha e já sei que eu vou dormir, já tá ali do meu lado ali, já tá no automático. Mas tem mulheres que preferem tomar de manhã, vai tomar o café da manhã, pode ingerir, não tem interferência, não tem problema gástrico, não vai ter dor, não vai ter náusea, não vai interferir na absorção, tá certo? Então o que ela precisa fazer realmente é criar um ritual para ter mais eficácia aí de 99% aproximadamente. O que acontece? Às vezes a mulher está tomando contraceptivo, aí ela toma um dia de manhã, aí no outro dia ela toma à tarde, no outro dia ela toma à noite, no quarto dia ela esqueceu. Gente, vai ficar comprometido essa eficácia, né? Principalmente nas mulheres mais jovens, que tem ali um índice de ovulação gigante ali, a parte hormonal está todo vapor. Então, a recomendação é que ela tome sempre no mesmo período. Então, se for de manhã, cria esse ritualzinho para consumir. Possivelmente, vocês também têm um aplicativo para a mulher fazer essa... como se fosse um lembrete, é um aplicativo de uso de contraceptivo. E isso pode ajudar a mulher, tá? Não necessariamente da marca do nosso produto, mas existem aplicativos que ajudam a mulher lembrar de tomar naquele horário. E isso garante que ela tenha mais efetividade. Como un recordatorio. Como recordatório. Claro. ¿Y el alcohol interfiere con la absorción, la eficacia? Não entendi, desculpa. El alcohol, el licor. Ele corta? Cerveza, vino. Se tem se dá dor de cabeça, as coisas? Digo, si interfiere el consumo de alcohol. Se o consumo do álcool interfere na eficácia. Tá, desculpa. Que ele falou licor antes de... Tá certo, desculpa. Não interfere, tá? A gente não recomenda, né, as mulheres beberem, os homens beberem, mas nós sabemos que tem, né, todo dia tomar um cálicezinho de vinho, tem uma cultura, não tem interferência nenhuma, tá? Nem metabolização, não tem interferência na absorção, nem na eficácia. A única coisa que a gente tem que ficar atento é se essa paciente ela tomou o contraceptivo e ela teve uma ingesta de álcool alta e ela teve náusea, ela chegou a vomitar, ela perde esse comprimido, tá? Se for mais de 1h30, aí já sofreu a metabolização, então ela não perdeu.
Mas se for ali até 1 hora da ingesta do comprimido, da Dragia, aí ela perde essa efetividade, sim, aí ela perde. Ok, en ese caso se consideraría como que no la tomó, ¿no? Hace lo mismo que hace como cuando se olvida una toma. Isso, aí é como se ela não tivesse tomado. Una consulta. Después, ¿en cuánto tiempo se absorbe el producto? O sea, mejor dicho, la paciente toma microginón, por decir, a las 8 de la mañana. ¿En cuánto tiempo ya está segura la paciente para no quedar, por ejemplo, embarazada, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo hace su efecto o hay que esperar un tiempo prudencial para que haga su efecto el producto? Os médicos, sim, entendi. Os médicos recomendam 1 semana para ter a efetividade. Enquanto isso, ela começa a tomar a pílula e ela tem 1 semana para começar a fazer o efeito ali no organismo. Enquanto isso, a gente pede para fazer um método de barreira, um uso de um preservativo, um outro método em conjunto. Então, a partir daí, ela pode seguir tranquila. Agora, tem um outro formato também que pode acontecer. A paciente já faz uso de contracepção. Aí ela vai trocar a pílula. Lembra aquele exemplo que eu trouxe da moça que é jovem, já toma contraceptivo, mas no meio do caminho ela começou com sangramento anormal? Ela vai fazer o quê? A troca da pílula. O doutor vai passar e falar, olha, você pausa aqui sua pílula, agora no próximo ciclo você emenda aqui com esta marca, Microgynon. E ela vai continuar tomando. Ela está protegida, porque ela acabou de fazer um ciclo com contraceptivo e ela entrou com outro. Então, ela não tem que esperar essa 1 semana, tá? É mais quando ela vai começar a contracepção, não toma nada, tem que esperar essa 1 semana. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Ok. Chicos, si no hay dudas, es el momento de preguntar. ¿Dudas? Buenas tardes. Buenas Una tardes. doctora me mencionó sobre la subida de peso en el caso de microginón. Em relação a peso, né? Exacto. A composição do microgynon, ela é uma composição de hormônios de baixa dose. Então, não tem muita interferência na questão do peso, tá? Ele não é o contraceptivo que tem menos retenção hídrica, mas a paciente ela não ganha peso como se ela estivesse tomando uma medroxiprogesterona ou um contraceptivo que tem 50 microgramas de etilenoestradiol. Até 30 ele ainda é considerado baixa dose. Então, a paciente ela não vai ter um ganho de peso. Ela consegue manter o peso dela, tá certo? Os de depósito, que a gente chama os injetáveis, aí ela tem um ganho de peso no ano em torno de 8 quilos, mais ou menos, no ano, só por conta da contracepção de depósito. Mas a concentração do microgynon, ela não deixa a paciente ter um aumento de peso, tá certo? A gente vai ter um produto que ajuda no peso, que é o próximo. Ok. Ok? Sí, porque justamente las moléculas más modernas, uno de sus puntos de promoción son de que no afectan el peso de la mujer, ¿no? Y tratan de poner justamente a microginón o femiane u otras moléculas que son un poco más antiguas, como que esas sí lo hacen. Pero que bueno, sí, es importante tener claro eso. Después le voy a pedir a Bruno si nos puede proporcionar algunos estudios clínicos donde se demuestre esto, ¿no? Porque eso es, digamos, okay, yo le puedo decir eso al médico en la promoción, pero si además le entrego un estudio, mire doctor, acá se demuestra que no hay aumento de peso, tiene mucho más peso eso, ¿no? E como eu comentei lá no início, como o levonorgestrel ela é uma composição, é um hormônio muito consagrado, tem muitos estudos, muitos mesmo. Então consegue sim apoiar vocês nessa questão de embasar que além dele ser um clássico, ele ainda não faz essa mulher ter ganho de peso. Então é mais um argumento de venda para
para se colocar na frente do médico, né? Porque às vezes o médico ele fala assim, mas esse já prescreva, esse daí já nem não está mais na prescrição. Fala, doutor, mas tem sim, tem muita oportunidade ainda. Aí a gente traz aqueles pontos-chave para o médico lembrar da paciente. Então, vai ficar na cabeça dele ali quando a gente falar de sangramento exacerbado, de a paciente com cólicas intensas, tanto a jovem quanto a paciente mais madura, né? E a paciente que vai entrar na menopausa também é uma paciente muito importante para microginon. Por quê, Vanessa? Porque a paciente ela já está com aquele sangramento irregular e ela não precisa fazer uma cirurgia, mas ela está com um sangramento muito intenso. Então, o microginon, ele vai ajudar bastante essa paciente até ela fazer essa transição e entrar na menopausa. Então, a gente tem muitas oportunidades com o microginon para a classe médica. Já tem oportunidade aqui no Brasil, a gente está conseguindo ainda alavancar as vendas, também utilizando esses argumentos, colocando no médico a segmentação, né? Ok. Feito. Vamos para a Femiane? Uhum. Femiane tem um perfil do gestodeno com etinil estradiol. O gestodeno, ele aqui é o nosso progestágeno. É ele que impede ali a ovulação. E o etinil estradiol é ele que é responsável também pelo controle de ciclo e por controlar esse fluxo sanguíneo. Também ele tem baixa dose, tá? Então a gente não tem uma dose alta aqui do Femiane. O Femiane ele tem 0,075 miligramas de gestodeno e 0,02 de etinil estradiol, ou 20 miligramas, tá certo? Então, tanto faz a gente falar em 0,02 ou 20 miligramas. Ele tem um pouquinho a mais do que o microginon. O microginon é 30. E aqui o gestodeno do Femiane é 20. Por isso que o perfil dele é um pouquinho diferente do microginon. Ele também é em blister, nós temos também 21 dias de tratamento. Então, a paciente começa no primeiro dia, vai no 7º dia de ciclo, vai até terminar, ok? E ela vai fazer essa contracepção segura. Então, quem que é essa mulher, né? Como que a gente diferencia um produto do outro? Sendo que é tudo contraceptivo. Então, lá a gente falou do microginon, que ele é focado para as pacientes que têm um alto fluxo intenso e tem disminorreia. Aqui a gente usa outros argumentos, e eu deixei descrito ali para vocês também, que depois eu posso compartilhar esse material, um pouquinho dos pontos que vai ajudar a colocar o médico, quando ele olhar aquela paciente, ela se queixar de 3 itens, pelo menos, ele já vai prescrever Femiane. Então, o Femiane ele tem baixa frequência de intensidade de eventos adversos, a paciente não passa mal consumindo aqui o Femiane, é uma droga, uma associação segura, ele tem baixa dose hormonal e controla bem o ciclo. Apesar de ser 20 miligramas, ele controla bem o sangramento e o ciclo dessa paciente. Então, essa paciente consegue ter ali um ciclo de aproximadamente 28 dias quando ela toma esse contraceptivo, tá certo? E normalmente, os médicos podem prescrever para a primeira contracepção. Então, a paciente chegou no consultório e ela tem alguns pontos que eu vou falar daqui a pouquinho, ele já pode prescrever o gestodeno com etinil estradiol. Por quê? Porque é uma substância que não dá efeito colateral. Ela é muito segura para as pacientes jovens que vão começar a contracepção, para as pacientes mais maduras. E é ideal para jovens e para aquelas pacientes que querem qualidade, querem segurança, baixa dosagem e não querem pagar muito caro no produto. Como que a gente trabalha aqui a formulação, né? A gente traz que o Femiane, ele é um produto referência de gestodeno com etinil de 20 há 25 anos no mercado. Né? Ele não tem tanto tempo quanto o microginon, mas já tem aqui boldas de prata
em relação quando a gente fala em segurança. E é uma marca que traz a paciente conectada o tempo todo. Que a paciente é uma paciente moderna, uma paciente atualizada, que busca controle de ciclo, que busca uma contracepção. E a gente pode levar isso para o médico trazendo assim, doutor, Femiane é o gestodeno com etinil de 20 conectado com a sua paciente, onde a paciente ela busca não só contracepção, ela quer mais que isso. Ela quer um controle de ciclo, ela não quer engordar, porque a composição dele, né, que eu falei, a paciente ela tem menos ainda retenção hídrica, ela não tem, tem baixo o índice de sangramento, que é o spotting durante o ciclo, né? Para os meninos saberem, às vezes a mulher está tomando um contraceptivo e aí no meio desse ciclo de 28 dias ainda acaba tendo um pouquinho de fluxo que escapa, né? Que é o escape, o spotting. E nós mulheres não gostamos disso. Nós queremos um ciclo regulado, certinho, sabendo tudo que vai acontecer. Né? Então, tomando ele lá certinho, acabando os 21 comprimidos, sabendo que naquele período de 3 a 4 dias vai ocorrer um sangramento que foi feito por privação, por conta da substância, da associação. E se a gente tem esse sangramento no meio desses 21 dias, é muito desagradável. E a gente não quer isso. E o Femiane, ele proporciona essa segurança para a paciente que não quer ter esses escapes no meio desse ciclo. Então, é uma droga segura, podem ter certeza disso. E ele também contribui muito nas pacientes que têm cólicas menstruais, né? Não tem influência no peso e ainda tem mais uma vantagem. O Femiane, ele é um perfil que não ataca a acne. Tem contraceptivos que a paciente acaba tendo um pouco mais de acne. Com o Femiane, não, tá certo? Então, a paciente pode utilizar tranquilamente o produto Femiane e ele é seguro. Eu não sei se vocês já estão com a apresentação de 3 cartelas. Aqui no Brasil a gente tem com 21 uma cartela e tem com 3 também. Como que a gente direciona aqui o Femiane, né? Então a gente fala para o médico, a gente vai fazer aquela sondagem, né? Doutor, aqui no seu dia a dia, as pacientes jovens, elas vêm com muitas queixas de acne, ela vem com queixa de que ela quer um contraceptivo, mas ela não quer a dose alta, ela não quer spotting no meio do ciclo. Doutor, tem pacientes com essas características que ela quer controlar o ciclo? Tem algum perfil? Tem mulheres que vêm aqui falando isso, que além do contraceptivo ela não quer nada disso, não quer engordar, não quer ter ganho de peso, não quer ter cólica menstrual, não quer ter acne. Vem pacientes com esse perfil aqui no seu dia a dia? O médico vai dizer que sim, né? E a gente fala que em técnicas de vendas é interessante que quando dá 3 sinais de sim, a gente fecha a venda. Então a gente está lá falando para o médico, doutor, então mais de 3 aqui deu, né, gente? O paciente vem se queixando aqui, a paciente que vem buscar contracepção hoje, ela é uma paciente moderna, uma paciente atual, que já foi pesquisar no Dr. Google algumas informações, então ela já tem base ali para poder conversar com o médico, até mesmo ela já vem com o nome do produto. Então, essa paciente, ela, além da contracepção, ela não quer engordar? Ela reclama aqui que não quer ganhar peso, que não quer ter acne, que quer ter controle de ciclo, e o médico vai balançando a cabeça. E essa paciente, ela quer também uma qualidade, ela quer dose baixa, ela não gosta de hormônio, né? Aí o médico disse que sim. Então, para essa paciente que veio na sua cabeça agora, esse perfil de mulher, eu tenho o produto certo que vai te ajudar a não ter problemas. Porque uma vez que o médico prescreve um contraceptivo e a mulher tem dor de cabeça, ela tem inchaço, acne, sangramento durante o período do ciclo, é um problema para esse médico. Porque essa paciente ela vai voltar ou ela vai ligar
lá para a secretária ou para o próprio médico, falando, esse remédio não deu certo, é muito ruim, e aí o médico não gosta disso. Então, quanto mais o produto é seguro, melhor para o médico. Então, a gente vende essa tranquilidade para ele, além dos benefícios que vai trazer para a paciente dela. Porque o que a gente faz, né? O nosso negócio é trazer soluções para os pacientes e para o médico. Né? Então, a gente leva toda essa informação, leva todo esse conteúdo para que ele encaixe de acordo com o perfil da paciente dele. Porque cada pílula tem a sua característica. E aí a gente resgata tudo que tem o produto. Que Femiane é um produto de referência, que está há 25 anos conectado aí com as pacientes. Então, é uma marca segura que, se ela está há 25 anos no mercado, é porque ela é efetiva. Né? E ainda traz todos esses benefícios que eu falei, que vão além da contracepção. Então, o maior controle de ciclo, menor retenção hídrica, melhoras dos sintomas da TPM, que ninguém merece TPM. As mulheres ficam mal-humoradas e vocês não aguentam, né? Então, a gente não quer também ter TPM, tá? A gente não quer ter dor de cabeça, a gente não quer ter estresse, nós não queremos nada disso. A gente também quer ter um controle efetivo aí da oleosidade, um controle de acne, para que a gente não tenha nada de incômodo. E o objetivo que a gente traz para posicionar é trabalhar esse perfil da paciente. Né? Quem são os personas, quem são as pacientes para cada produto? Para microginão é um perfil, para Femiane é outro perfil. Porque são características que quando o médico pensar, automaticamente ele lembra da nossa marca. Né? A paciente que está iniciando a sua vida sexual, que é aquela paciente que é jovem, que eu trouxe para vocês na apresentação, a paciente que ela quer prevenir uma gravidez indesejada, uma paciente já madura, acima de seus 30 anos, uma paciente que quer um controle de ciclo e que ela busca mais benefícios. Esse perfil é o perfil da paciente de Femiane. E ainda busca, traz o quê? Traz uma vantagem, que ao contrário da drospirenona, que pode causar trombo, né? A gente sabe que acaba trazendo tem mais risco de tromboembolismo, o gestodeno não tem, ele tem um perfil seguro. Por isso que a gente fala que é uma substância que o médico ele pode prescrever sem problemas. Ele não vai ficar preocupado se essa paciente vai ter tromboembolismo, porque o gestodeno é muito seguro. E também existem estudos que comprovam essa efetividade, tá certo? Desses dois produtos, tem todas essas informações, e quando vocês levam para o médico, eu não sei se vocês usam essa questão de fechamento, mas o fechamento para a gente é muito importante aqui, porque ajuda a gente a fazer essa conversão de receituário. Então, quando a gente fala para o médico e tenta pedir para ele trazer na memória quem são essas pacientes, quantas pacientes em média ele tem na lembrança, a gente tenta fazer um acordo que eu chamo de psicológico, porque não tem nada escrito, a gente não fez uma venda efetiva. Mas a gente fala para eles, pede para eles, doutor, nessas pacientes que vierem aqui no seu consultório, tiver o perfil para Femiane, que é aquela mulher que está começando sua vida sexual agora, ou aquela mulher que não quer uma gravidez indesejada, ela quer fazer um plano, ela tem uma carreira, ela trabalha, ela estuda, ela é moderna, e ela não quer acne, não quer ter acne, não quer ganhar peso, não quer ter TPM, não quer spot no meio do caminho. Tem como o doutor incluir Femiane no seu receituário para essas pacientes? Como colocar a marca Femiane? Porque se ele coloca só a substância, a gente sabe muito bem que lá no ponto de venda eles não vão respeitar. Né? A gente já tem a gente visita no ponto de venda e a gente sabe que precisa ter uma conversa, inclusive, com o pessoal da farmácia. Porque o nosso trabalho não é somente no médico. A gente visita o médico, mas também tem que visitar as farmácias ao redor, primeiro para ver se tem o produto, depois para explicar que a gente está fazendo um trabalho na região
e para quando chegar a receita do nosso produto, para eles respeitarem a prescrição do médico. Porque assim a gente consegue amarrar esse ciclo. Então, é muito importante colocar na cabeça do médico qual que é o perfil dessa paciente e trazer o nosso produto para o jogo. Alguma pergunta de Femiane? Entendí que el levonorgestrel podría producir trombo y gestodeno, ¿no? Levonorgestrel não, a drospirenona, que é da concorrência. O levonorgestrel, ele é bem seguro, né? E a drospirenona, ela pode causar um pouquinho de vasos, tá? Pode trazer um pouquinho. Então, imagina, a substância, o gestodeno, ele é mais seguro nesse quesito, com estudos comprovando, versus a drospirenona. Tá? Então, a gente tá seguro com as duas marcas, tanto o microginol quanto com a Femiane, que é gestodeno. Gracias. Vanessa, si tuvieras que entrevistarte con el médico y sugerirle un anticonceptivo, ¿cómo podrías presentar los dos, Femiane y microginol, y cuáles serían sus ventajas ou diferenças? Sim. A gente vai direto naquela parte do perfil. Então, doutor, temos 2 contraceptivos, vou trazer 2 contraceptivos para você aqui, e são 2 contraceptivos com perfis de pacientes diferentes. Então, quando o doutor pensar naquela paciente que tem um fluxo aumentado, fluxo sanguíneo aumentado, tem muito sangramento e não é qualquer substância que pare, que segura aquele sangramento. A paciente que tem muita dismenorreia, muita cólica menstrual, essa é a paciente para microginol. Tá? E aí a gente tem o perfil da paciente de Femiane. Então, e para paciente de Femiane, o perfil dessa mulher é aquela paciente que é uma paciente moderna, uma paciente que, além da contracepção, ela quer mais benefício, ela quer mais vantagem. Ela não quer engordar, ela não quer ter acne, ela não quer ganhar peso, ela não quer ter sangramento no meio do caminho. Então, essa mulher que quer contracepção e benefícios adicionais é a paciente para Femiane. ¿Ayudó? Sí, esto que nos acabas de decir, Vanessa, es muy importante porque nosotros en Lima, en la capital, tenemos 2 equipos, cada uno maneja una de las marcas, pero en las provincias tenemos solamente una persona que ve todos los productos. Entonces, lo que nos acabas de decir es oro para ellos, porque ellos tienen que llevar las 2 marcas al médico, ¿no? Entonces, realmente eso nos ayuda mucho. Ai, que bom. Porque a gente precisa colocar na cabeça do médico, para quando ele se deparar com esse perfil de mulher, de paciente, ele já sabe qual que é a marca que se encaixa. Porque para ele também são muitas marcas, né, muitas substâncias diferentes. E se a gente deixar gravado na cabeça dele que a paciente mais jovem que começou a contracepção e quer, além dos benefícios de só controle de natalidade, que é só contracepção, é Femiane. Já a paciente que tem um fluxo aumentado, que é a paciente que tem uma cólica intensa, é microginol. E aí a gente consegue promover as 2 marcas, ganhando prescrição das 2, sem interferir uma pílula na outra. Então a gente consegue vender, e aqui a gente está tendo bastante sucesso com isso, que a gente chama da segmentação, né? Mas eu não sei se vocês também vão aos pontos de venda nas farmácias, mas seria interessante para poder fazer esse trabalho lá, para ver se tem o produto, quantos tem, para poder até indicar, falar, doutor, nessa farmácia tem esse produto. Então, ele pode até indicar na região que vocês disserem para ele, aí a paciente acaba comprando no lugar certo, sabendo que vai respeitar essa receita. Así es. Y aquí hay un punto importante también, chicos. Casi el 40% de las prescripciones de anticonceptivos vienen de médicos generales.
el ginecólogo estoy seguro que conoce estas diferencias que nos ha dado Vanessa, pero posiblemente el médico general no. El médico general, yo he hablado con algunos que me dicen, bueno, anticonceptivo es anticonceptivo, ¿no? Femian es antiguo, perdón, microginón es antiguo y Femian es más moderno. Esa es su diferencia. Pero si nosotros vamos con este mensaje donde, si bien es cierto, ambos tienen como punto central la anticoncepción, pero cada uno tiene beneficios adicionales, estamos también educando al médico general, ¿no? Y eso también es parte de Isso nuestra mesmo. misión, transmitir ese tipo de información que le ayuda al médico en su práctica diaria, no solamente en obtener nuestra prescripción, sino que él pueda diferenciar que hay pacientes para cada tipo de producto. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que trabajar. Isso mesmo. E a gente educa mesmo o médico para poder fazer tudo isso, porque não é velho, é clássico. E levonorgestrel tem muito estudo. Então a gente consegue sim mostrar para esses médicos que existe a diferença, existe essa segurança, existe o perfil certo para paciente certo. Todos fazem a contracepção? Sim, mas cada mulher ela quer uma coisa, ela tem o momento dela, né? Ela tem as necessidades. Se a paciente está com sangramento exacerbado e ele passa um contraceptivo que tem uma dose baixa de hormônio, ela vai continuar tendo sangramento. E o médico ele acaba perdendo até essa paciente. Então, para ele também ganhar essa paciente, ele tem que prescrever o produto certo. E a gente tem 2 produtos excelentes em mãos, com perfis diferentes, mas seguros, ambos seguros. Tanto o levonorgestrel, que está na composição do microginon, quanto o gestodeno, que faz parte da composição do Femiane, né? Então, a gente tem muita coisa para poder educar essa classe médica e trazer para eles e deixar na cabeça a persona. Quem é essa mulher? Quem é essa paciente? ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Es el momento de sacar las dudas. No hay pregunta mala, no se preocupen. Fiquem à vontade para perguntar. E também, eu sei bem que as dúvidas, elas acabam surgindo quando vocês estiverem fazendo a propaganda, a promoção médica, né? Quando vocês estiverem lá falando com os médicos vão trazer coisas que a gente não falou aqui, mas que vocês podem mandar para o Bruno, a gente consegue depois ajudar vocês também, para a Elô também, manda para ela que a gente consegue ajudar vocês em alguns momentos, tá? Respondendo ou trazendo algum material para vocês, que é muito importante, né? Passa segurança, passa transparência, conhecimento, tudo isso acaba ajudando muito. Sí, eso es muy importante, Vanessa. Y bueno, como les digo, voy a pedirle a Bruno los estudios clínicos, pues si ustedes me ayudan a reforzarlo, porque Bruno anda en 1000 cosas y a veces se pasan las semanas y no tenemos comunicación, entonces les voy a agradecer porque sí es muy importante que podamos reforzar y demostrar de esta manera al médico también que nuestros productos tienen un sustento, no solo porque lo decimos, sino que está publicado, ¿no? Eso es muy importante. Mira, si tienen más dudas que vengan a su cabeza en otra hora, yo dejé mi correo acá en el chat de la reunión, entonces pueden enviarlas para mí también, que direccionamos para Vanessa o para nuestra área médica, si es una cosa más específica. Y también los estudios ya anoté acá, que voy buscarlos. Listo, Eloína, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas... Tengo una pregunta. Sí. Que me hizo un ginecólogo, bueno, ya que tiene varios años de experiencia. El ginecólogo me decía que el gestodeno como gestágeno es una excelente molécula, pero que al asociarse con el etilenistradiol aumenta los eventos adversos cardiovasculares. ¿Cómo rebatir esa objeção de parte do médico? A paciente, eles sempre vão fazer uma anamnese para entender se essa paciente ela tem risco
cardiovascular ou se ela tem algum risco de tromboembolismo na família. Se ela tiver já algum risco ou ela tiver obesidade, a paciente com obesidade, ela não pode usar etilneoestradiol. Aí ela teria que ir para um progestágeno isolado. Já a paciente que ele vai fazer a pergunta, ela não tem nenhum tipo de doença na família, e ele vai entrar com uma dose baixa, porque o etilneoestradiol que tem na composição do Femiane, ela tem só 20 miligramas de etilnil. Então, ela tem uma dose baixa, que é uma dose segura. Tá? Agora, se ela já tiver risco na família, os médicos acabam, às vezes, nem passando um contraceptivo. Mas se ele for passar e se ela for fumante, for obesa, acima de 35 anos, aí é uma outra substância que a gente acaba direcionando. Aí é o desogestrel, que ele é isolado, é um outro produto. Certo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Chicas? ¿No? Nada. Bueno, entonces, Vanessa, muito obrigado. De verdad ha sido una charla muy esclarecedora. Tenemos las cosas un poco más claras. Además que hemos recibido una clase de portugués adicional. Creo que más de uno salió entendiendo algo más de portugués de lo que podía entender antes. Y nada, te comprometemos para cualquier cosa que necesitemos poder contar con tu apoyo, Eloína, para que ambos puedan darnos la información que solicitemos. Muchísimas gracias. Graças, podem contar comigo, viu? Sucesso para vocês. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar para a gente. Listo. Gracias a todos ustedes por la participación. Vanessa, muchas gracias por sus aclaraciones. Y para que necesites, estaremos acá. Un buen trabajo a todos y un buen final de semana. No sé si es feriado para ustedes también mañana. No. Porque hay algunos países de América Latina hay Día de Colombo, creo que México, Venezuela, pero no sé, Perú no es, ¿no? No. Acá tuvimos un feriado nacional que cayó el domingo pasado justamente, así que no lo sentimos. No, qué pena. El 12 de octubre era feriado antes acá. Antes sí, Pero sí. Ya no. Lo quitaron. El Día de las Américas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao. Gracias.